Bom dia, galera do terceiro ano. Hoje nós vamos estudar um pouco acerca da Revolução Russa. Esse conteúdo será dado em 2 ou 3 partes, ok? Mas hoje nós vamos para o conteúdo introdutório, salientando que todo o material que vocês devem ter para o estudo desse assunto e do assunto anterior, que foi a Primeira Guerra Mundial, já se encontra no e-mail da coordenação e a coordenação irá passar para vocês, ok? Então vamos lá, inclusive esse slide que está lá em PDF, tranquilo? Vamos lá. O contexto da Revolução Russa, né? O contexto pré-revolucionário. Aí vocês estão vendo o senhor czar Nicolau II revisando a guarda do palácio antes da Revolução Russa, ok? Nicolau II. Como é que era a Rússia antes dessa revolução? Antes da revolução, o regime político da Rússia era uma reminiscência do antigo regime, uma monarquia absoluta ligada à Igreja Ortodoxa. Trocando em miúdos, o que é que ele está dizendo? Que era uma reminiscência do antigo regime. Ele está dizendo que antes da Revolução Russa, a Rússia ela tinha um regime político feudal, ok? Feudal e ainda absolutista. Por exemplo, era uma mistura. Por exemplo, no tocante à organização política, era absolutismo, todo o poder nas mãos dos reis. Mas na zona rural imperava o que? O direito feudal. Existiam simplesmente a população vivia numa situação de servidão coletiva, ok? Tá claro aí? Então, se você analisar bem, você vai perceber que a Rússia é o último país europeu a a abandonar o modelo político do antigo regime, né, absolutista, e uma sociedade de características feudais. Tranquilo? Vamos nessa. E aí vamos observar esse contexto da Rússia pré-revolucionária através desse pequeno gráfico aqui, né? Na política, o Império Czarista de Nicolau II com caráter absolutista. O que é que significa isso? Todo o poder nas mãos dos reis. A economia, ela era basicamente agrícola, com industrialização recente e restrita a poucos centros fabris. E a sociedade tinha lá um clero ortodoxo e a nobreza eram privilegiados, certo? O clero ortodoxo, o que é o clero ortodoxo? É a Igreja Ortodoxa, que tinha origem basicamente em Constantinopla, ok? Depois migra, não é que migra, ela permanece, cria força na Grécia e logo depois ela vai se estabelecer na Rússia. Então a Igreja Ortodoxa, beleza? E uma nobreza, que estavam ambas aliadas, eram repletos de privilégio. Tem uma característica assim um pouco parecida com a França antes da Revolução Francesa. A burguesia, que era incipiente. O que é uma burguesia incipiente e operariado explorado e carente de legislação? Era incipiente porque os pontos fabris, as fábricas, se resumiam às grandes cidades, como São Petersburgo, ok? Como a burguesia industrial era pequena, eram poucos centros fabris, então a burguesia era incipiente, pequenininha, certo? E um operariado que era explorado por essa burguesia, ok? E carente de legislação trabalhista que pudesse amparar e garantir os direitos dessa população, ok? Um outro ponto a se pensar é a população. Era predominantemente agrária. Lembra que eu falei no slide anterior que prevalecia ainda na zona rural características feudais? Está aí, ó. População predominantemente agrária. Os camponeses estavam submetidos aos resquícios das práticas de servidão. Onde é que estavam as práticas de servidão? Aonde? Basicamente, essas práticas de servidão elas estavam arraigadas em uma cultura feudal que está lá muito jogada entre o século XV e XVI. Quero até fazer um adendo, né? uma ressalva, corrigir. O século XV e XVI é o século da
da modernidade, quer dizer, do período moderno. O regime feudal ele vai estabelecer entre o século IV ao século XI. Tranquilo? Vamos nessa. O contexto da Rússia pré-revolucionária, né? O regime de governo ele era absolutista, parasitário. Por que era parasitário? Porque quem trabalhava era a população rural no regime de escravidão, de servidão, no regime de servidão. O czar Nicolau II ele tinha todo o poder. Para a população, a Rússia ela tinha uma ausência de liberdades individuais. Igreja ortodoxa monopolizava o ensino e possuía privilégios. Havia uma concentração fundiária, os chamados boiardos, né, que eram os nobres proprietários rurais, camponeses, que chamados de mujiques, explorados de forma quase feudal, e poucas indústrias. Capital estrangeiro, que era investido nessas poucas indústrias, vinha da Bélgica, da França, Alemanha e Inglaterra. Ok? O movimento oposicionista começa a existir desde os fins do século XIX. Eram todos clandestinos, não tinham autorização de funcionamento. Basicamente, inicialmente, você vai ter a camada nihilista. Os nihilistas eram os anarquistas, que através das práticas de atentado tentavam ganhar espaço e derrubar o czarismo. Populistas, narodniks, que eram os chamados socialistas com base na comunidade rural camponesa, que era um movimento rural, ok? Os narodniks, quem eram os narodniks? Socialistas, ok? E o partido, logo depois é criado o Partido Socialista Revolucionário, em 1901, composto por camponeses e intelectuais. É o início do socialismo a caminhar na Rússia pré-revolucionária. Você tem também aí a divisão, né? A oposição política partidária. Você tem no Partido Operário Social Democrata Russo, de tendência marxista, foi o principal partido de oposição ao czarismo, dividindo-se em bolcheviques, que era a maioria, liderados por Lenin na defesa da Revolução Proletária e da mobilização popular contra o regime dirigido por um partido centralizado e disciplinado para implantar um Estado operário e socialistas. Os mencheviques, a minoria, liderados por Martov na defesa de uma oposição mais moderada contra o regime, que deveria passar por uma etapa liberal burguesa antes de implantar gradualmente o socialismo. E o Cadete, 1905, que era um partido constitucional democrata formado pela burguesia. Era politicamente fraco. Por quê? Porque a burguesia era pequena, incipiente e ainda por cima mal vista, porque explorava a população, uma vez que essa população tinha problemas, tinha carência de uma legislação trabalhista. Daí o partido Cadete dele ser fraco politicamente, porque não tinha apoio devido a uma burguesia pequena, certo? E a exploração do trabalhador. Quem foi Lenin? Vladimir Ilyich Leonov, mais conhecido pelo pseudônimo Lenin, foi um revolucionário comunista, político e teórico político russo que serviu como chefe de governo da Rússia soviética entre 1917 até 1924 e da União Soviética até 1922, até a sua morte. A Revolução de 1905, vamos lá. A Revolução de 1905 basicamente acontece a partir da posse da Coreia e da Manchúria. A Rússia ela vai perder para o Japão parte da Coreia e da Manchúria, que era a área dominada pelos russos, ok? Durante a perda dessa chamada guerra contra os japoneses, onde os russos tomaram uma surra, e foi liderado pessoalmente pelo czar Nicolau II, e que ele dizia que deveria liderar porque ele acreditava que os seus generais eles eram incapazes, e mesmo assim com a liderança dele ele toma uma surra feia. Após essa guerra,
a Rússia vai sofrer uma crise de abastecimento, alimentos, inflação, greves. O operariado e populares concentram-se diante do Palácio de Inverno com o objetivo de entregar uma carta de reivindicação ao czar. Essa carta ela foi redigida por um padre ortodoxo que liderava o povo, certo? Os soldados do czar reprimem com violência a manifestação, deixando quase 100 mortos. Esse evento que vai acontecer é conhecido como Domingo Sangrento, que acontece a partir de 1905. Os resultados do Domingo Sangrento, quando a população percebe que o czar manda abrir fogo contra a população desarmada e desprotegida, começa o efeito dominó, claro, né? Greves e rebeliões eclodem na Rússia em resposta ao Domingo Sangrento. A pressão czarista resulta em várias mortes, prisões e exílios. O czar convoca, porque a população está na rua, certo? A população está lutando, mesmo com essas medidas repressivas do czar, eles estão na rua. Para acalmar o povo e os grupos organizados, o czar tenta uma jogada, dá um golpe. Convoca a Duma. O que era a Duma? Era o parlamento, uma assembleia de representantes do povo. Mas ele vai manobrar nas eleições dessa Duma, desse parlamento, para conseguir que a nobreza e a burguesia consiga a maioria e assim ele permanecer controlando o poder na Rússia. Ao longo desse processo vai acontecer que os grupos ligados aos socialistas, os nihilistas, orientado pelo Partido Comunista, certo? Criam os sovietes. O que eram os sovietes? Eram sindicatos de trabalhadores, conselhos populares, formados por representantes dos operários, dos camponeses e dos soldados. Aí você está vendo imagens, reproduções que representam o massacre no Domingo Sangrento. Foi uma covardia do czar. E ainda os efeitos da Revolução de 1905, você vai ter os outubristas, grupo que aceitou a proposta do czar, burgueses em sua maioria. Anos mais tarde, o czar toma medidas restritivas à atuação do parlamento, quer dizer, ele consegue, através da força, coibir a ação do parlamento. Ele adota leis que restringiam a atuação do parlamento, diminuindo a sua influência e garantindo e aumentando o seu poder. Diminui o poder do parlamento e aumenta o seu poder com essas medidas restritivas. Os sovietes, que eram conselhos de operários, de camponeses e soldados, também sofrem essas repressões. Muitos soldados, durante esse processo vai acontecer o seguinte: a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial, que é o que a gente vai discutir aqui, onde está aqui nessa parte. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra com muitos soldados, mas é um exército muito mal treinado com táticas antigas. E lembre-se que a Primeira Guerra Mundial ela é o primeiro evento da era moderna, Então as táticas antigas de se encontrar num campo de batalha e o choque frontal, isso não era utilizado mais. O que é que vai acontecer? O comando do exército russo era ineficiente, porque tinham muitos soldados, mas tinham táticas antigas, armamento, certo, velho, pouca aparelhagem, pouco EPI, fardamento, botas, essas coisas, certo? Munições antigas, armas antigas. Então, um abastecimento, uma alimentação precária. Resultado, morte em alto nível aos soldados russos na Primeira Guerra Mundial. Cria-se nesse processo chamado cordão sanitário, que esse cordão sanitário era a ideia de isolar determinadas áreas do conflito. Resultado, o somatório de todas essas medidas resultava em derrotas sistemáticas do exército russo na Primeira Guerra Mundial. O czar vai perder o controle sobre o país devido aos motivos alegados, Alegados não, os motivos que provocaram isso: incompetência, uma burocracia dispendiosa, o que é que significa esse cara ineficiente,
e inoperante, aliado a outras coisas, as medidas que o czar tomava, pautado em cima do misticismo, que era a causa maior do descrédito do czar sobre o povo. Como um misticismo? Todas as medidas que ele tinha que tomar, fossem medidas militares ou políticas, sociais e econômicas, ele consultava o seu guru, que era Grigori Yefimovich Rasputin, ou simplesmente Rasputin. Isso dava a ele mais descrédito. A população não acreditava, porque como é que você mistura um governo com coisas místicas, né? E pautado em cima de visões de um dito místico, guru. Resultado: a Rússia, durante a guerra, mergulha ainda mais numa crise econômica. Mais de 5 milhões de mortos na guerra, na Primeira Guerra Mundial, mortos russos, que eram não somente por tiros, mas fome, doença, frio, meio mundo de coisa. E aí, mediante essas condições, a população ligada ao grupo da elite, os chamados mencheviques, que era a parte burguesa que atuava dentro do Partido Operário Socialista Russo, tomam o poder. O czar é deposto em fevereiro de 1917, liderado por Martov e Kerensky. Essa é a primeira parte da Revolução, a Revolução de 1917. Ok? E aí a gente vai pensar aqui, quem foi Rasputin? Rasputin foi um místico russo que acreditava-se teve grande influência sobre o czar Nicolau II, sua esposa e seu filho, Alexei, geralmente chamado de monge louco. Rasputin é descrito como curandeiro, charlatão, religioso. A maioria dos relatos sobre sua vida é baseada em boatos e lendas. A fase burguesa da Revolução de 1917. A Revolução de 1917 foi provocada pela burguesia, ok? Os mencheviques. A crise revolucionária se aprofunda na Rússia devido ao grupo que estava no poder não conseguir conter a inflação galopante. Sabe o que é uma inflação galopante? O crescimento escalonado da inflação. Desemprego, manifestações operárias, greve, derrota das tropas russas no campo de batalha, enfim, tudo estava acontecendo. E aí, resultado, devido a tudo isso, vem a Revolução, que a gente vai estudar agora as características da Revolução de 1917. Operários e populares ocupam o Palácio do Inverno, isso aqui é o roteiro, né? Provocando a queda do czar. Durante esse processo, há a formação do governo provisório, de maioria liberal, uma dualidade de poderes. Por exemplo, por que havia uma dualidade de poderes? Porque uma parte da Rússia era governada a partir do soviético de Petrogrado e a outra parte da Rússia era governada pelo governo provisório. Então existia uma disputa pelo poder. Houve uma revolução, derrubaram o czarismo, mas os revolucionários não se entendiam, porque as duas partes, os dois grupos políticos que compunham o Partido Socialista Democrata Russo, certo? Eles não se entendiam. A maioria, os bolcheviques, atuavam nas regiões onde se tinha o maior número de operários e camponeses. E, por outro lado, o governo provisório a partir do Kremlin, a partir de Moscou. Resultado, a Rússia continua na guerra, porque o governo provisório de Kerensky e Martov garante a Rússia na guerra. Mas, como estão morrendo feito galinhas, né? Houveram várias manifestações populares contra a participação da Rússia na guerra. E aí vai acontecer também a luta por terra e por pão. Neste período, certo? Lenin volta do exílio. E aí ele vai apresentar ao Partido Bolchevique as teses de Abril. Mas isso a gente só vai estudar a partir da nossa próxima aula. A todos vocês, um abraço. Peguem todo o material que está disponível, leiam, estudem, respondam as questões e na próxima aula a gente se encontra. Beijo, tchau.